Introdução a fenômenos de transportes, módulo 2, aula 2.3, ministrada pela professora Caridad Noda Pérez. Conteúdo da aula, tópicos da aula: condução unidimensional em regime estacionário, condução com geração de energia térmica. Esta aula foi preparada usando o capítulo 3 do livro Encropera, de Wittmann e Lajin, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. Então, com geração de energia térmica, então, nós temos uma diferença de quando nós temos geração de energia térmica. Então, a geração de energia térmica ela é um fenômeno volumétrico. Então, eu tenho a conversão de uma energia em outra dentro do sistema. Então, por exemplo, pode ser uma energia elétrica, no qual a energia elétrica é igual à intensidade vezes a resistência, a quadrado vezes a resistência, e então o fluxo, a taxa de transferência de calor, taxa de transferência de calor, a energia térmica gerada dentro da, vai ser igual a energia térmica dividido o volume. Vai ser igual a intensidade ao quadrado vezes a resistência dividido o volume. Ou também pode ser uma reação química exotérmica ou endotérmica, onde eu tenho uma detalhada reação dentro que é o que gera a taxa de energia gerada. Então, para a parede plana com geração de energia térmica, por exemplo, eu tenho aqui a parede plana que eu tenho geração de energia térmica, então a equação de calor agora vai ser igual a uma condução unidimensional, por exemplo, unicamente em x, de 2x, de 2 segunda derivada em função de t em função de x, mais a taxa de energia gerada, dividido a condutividade térmica igual a zero. A solução geral dessa equação, após integrar duas vezes, é igual a menos a taxa de energia gerada sobre duas vezes a condutividade térmica, vezes x ao quadrado mais com C1, coeficiente constante de integração 1, vezes x, mais a constante de integração 2. As constantes de integração 1 e 2 são obtidas com as condições de contorno. Em t igual a menos L, eu tenho que no centro da placa, x é C no zero, então eu tenho menos L e mais L. Em t igual a menos L, a temperatura é igual a TS1. E em t igual a L, a temperatura é igual a TS2. São as condições de contorno. Então, assim, C1 é igual a TS2 menos TC1 sobre 2L, e C2 é igual a energia gerada, taxa de energia gerada sobre 2 vezes a condutividade térmica vezes o comprimento L ao quadrado, mais TC1 mais TC1 mais TC2 dividido 2. Então, o perfil de temperatura, substituindo então a constante no perfil de temperatura, eu tenho que a temperatura em X é igual a energia gerada, taxa de energia gerada vezes o comprimento da placa ao quadrado, sobre 2 vezes a condutividade térmica, vezes 1 menos x ao quadrado sobre o comprimento total da placa ao quadrado, mais TC2 menos TC1 sobre 2, multiplicado por a posição x sobre L, mais TC1 menos TC2 sobre 2. Então, agora, eu não tenho mais fluxo térmico independente de x, nem a taxa de transferência de calor. Então, já eu não posso usar mais o conceito de resistência térmica. Então, se TC1 é igual a TC2 é igual a temperatura da superfície, a distribuição da temperatura é simétrica. Então, neste caso, por exemplo, TC1 igual a TC2 igual a TS, então eu vou ter uma distribuição de temperatura simétrica, no qual eu tenho a máxima temperatura no centro e as temperaturas menores nas extremidades. Eu tenho que vai trocar calor com o fluido que está na parte externa da placa. Então, a temperatura máxima então, está no centro, então a temperatura em zero é igual à temperatura inicial, que é igual à temperatura no ponto zero, é igual a taxa de transferência de calor, taxa de geração de energia, vezes o comprimento da placa ao quadrado, vezes dividido 2K, mais a temperatura na superfície. Então, eu tenho um perfil quadrático, então a distribuição de temperaturas agora será T em X menos T0, que é a temperatura no centro da placa,
sobre Ts menos T0, que é a temperatura na superfície, é igual a posição dividido o comprimento da placa elevado ao quadrado. Então, agora se eu tiver uma superfície adiabática no centro do plano, se eu tiver este caso, vou ter a temperatura na superfície e eu tenho uma placa que eu tenho uma superfície adiabática no centro dela. Então, eu vou ter um gradiente de temperatura nulo na superfície adiabática, porque a variação da temperatura em função de x avaliado em x igual a zero é um gradiente igual a zero. Não tenho transferência de calor através de uma superfície adiabática. Então, o resultado para este é o mesmo resultado do caso anterior de distribuição da temperatura, quando a temperatura na superfície são iguais. Então, em x igual a zero, eu tenho a temperatura isolada, superfície isolada, e em x igual a L, eu tenho que T igual a temperatura na superfície. Então, meu perfil da temperatura será T em x menos a temperatura no centro, que é a temperatura que eu tenho aqui, sobre Ts menos a temperatura no centro, igual a x sobre L elevado ao quadrado, a posição x sobre L elevado ao quadrado. Então, para usar então as equações anteriores, é necessário conhecer a temperatura na superfície, mas geralmente se conhece a temperatura do fluido externo. Então, é necessário relacionar a temperatura da superfície com a temperatura do fluido externo. Como que se faz isso? Usando um balanço de energia na superfície com a condição de contorno de convecção. Então, o que eu tenho? Eu tenho que menos K vezes a variação de temperatura em função do x, avaliado em x igual a L, vai ser igual ao coeficiente de transferência de calor, multiplicado vezes Ts menos T infinito. Esse que eu aqui, eu não conheço o valor de Ts, mas eu conheço T infinito, e eu tenho aqui, então, para fazer o balanço, aqui na superfície, que eu tenho o calor devido à condução, vai ser igual ao calor devido à convecção, tá bom? Isso é o que eu quero dizer aqui neste caso. Então, substituindo no gradiente de temperatura obtido em x igual a L, se eu tenho, então, que a temperatura na superfície é igual à temperatura do fluido externo, mais a taxa de geração de energia vezes o comprimento da placa sobre o coeficiente de transferência de calor. Então, para calcular Ts, é necessário conhecer a temperatura do fluido, o coeficiente de transferência de calor, a taxa de geração de energia e o comprimento da placa. Para o caso de cilindro com geração de energia interna. Então, eu tenho a equação de calor agora, ela incrementa nesse termo, né? Ela é 1 sobre R, sobre rádio, variação em função do rádio, de R da temperatura em função do rádio, mais a taxa de transferência da taxa de geração de energia interna no volume sobre a condutividade térmica igual a zero. Integrando duas vezes essa expressão, eu tenho que a temperatura, perfil de temperatura igual a menos a taxa de geração sobre 4K vezes o rádio ao quadrado mais C1, constante de integração, um logaritmo neperiano de R, mais C2. A constante de integração se obtém com as condições de contorno C1 e C2. Então, a variação de temperatura em função de R no centro é igual a zero, que é a condição de simetria em um cilindro, e em T igual a T em R0 é igual a temperatura na superfície. Então, na condição de simetria, C1 é igual a zero e C2 se obtém avaliando em R igual a R0. É dizer, aqui, na temperatura Ts. Então, C2 é igual a temperatura na superfície, mais a taxa de geração de energia sobre 4 vezes a condutividade térmica vezes o rádio externo ao quadrado. Assim, então, a temperatura, a distribuição de temperatura é igual a T em R igual a taxa de geração de energia vezes um rádio externo ao quadrado dividido 4 vezes a condutividade térmica, todo isso multiplicado por 1 menos o rádio ao quadrado em qualquer ponto sobre o rádio externo ao quadrado, mais a temperatura na superfície. Então, a forma dimensional para este caso é igual à temperatura em qualquer ponto do cilindro, qualquer parte do rádio, menos a temperatura na superfície sobre a temperatura no centro, menos a temperatura na superfície, é igual a 1 menos o rádio sobre o rádio externo elevado ao quadrado. Então, o cálculo de R é esse, então,
de TS, então, com a temperatura do fluido externo e o balanço de energia na superfície. Então, nós temos que a taxa de geração de energia é igual a π vezes o radio externo ao quadrado multiplicado por R, vai ser igual a quê? Ao coeficiente de transferência de calor H, vezes 2πr R0 vezes L, que é a área de transferência de calor, vezes temperatura na superfície menos a temperatura do fluido. Assim, a temperatura do fluido vai ser igual à temperatura na superfície vai ser igual à temperatura do fluido mais a taxa de geração de energia vezes o radio externo sobre 2 vezes o coeficiente de transferência de calor. Então, qual é o procedimento geral para caso que eu tenha geração de energia térmica? Primeiro, eu peço para vocês verem um apêndice do livro nas páginas 624 e 628. Então, para as condições de contorno, o fluxo térmico é uniforme na superfície. A taxa de transferência do fluxo térmico, então, é proporcional ao coeficiente de transferência de calor ou ao coeficiente global de transferência de calor na superfície. No caso geral de energia no volume de controle, de geração de energia no volume de controle, não pode ser usado o conceito de resistência térmica condutiva porque o fluxo térmico não é constante dentro do fluido. Mas a parte externa, com resistência externa convectiva, poderia ser usada. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do módulo 3.